a exemplo de autistas que precisam de uma disposição maior para o convívio social, aí se tornando algo estressante. Vamos chamar Juliana Santos para conversar com a gente ao vivo sobre esse assunto, nossa querida aniversariante do dia. Bom dia, Ju. Então, como ajudar, né, um autista durante essas festas de fim de ano, né? E por que estressa tanto? Oi, Renata, bom dia para você, para todos que estão aqui nos acompanhando no Manhã Cidade. É uma situação realmente que pode gerar muitos desconfortos para o autista, né? Muitos barulhos, muitas vezes nos ambientes, né? Muitas pessoas conversando, muitas pessoas diferentes que ele não convive, que ele não conhece. Então, tudo isso precisa ser analisado, pensado, para que não gere desconfortos para esse autista. Porém, o convívio social também é de extrema importância para ele, né? Então, para a gente entender um pouquinho melhor sobre isso, eu converso agora com a Ayala Tenório, que é psicóloga, vai falar um pouquinho com a gente sobre esse assunto. Ayala, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. Era isso que você estava me dizendo aqui em off, né? Tem que ser pensado tudo, de certa forma, né, nesse período de confraternizações, porque o autista ele precisa do convívio social, mas ele também precisa, né, a gente precisa ter atenção ao ambiente que vai expor esse autista, né? Como é que a gente equilibra essas duas coisas? Bom dia. Bom dia aos ouvintes, a você, Juliana. É bem isso, é preciso realmente planejar o ambiente para o qual a gente vai levar essas crianças. Porque um dos motivos, né, desencadeadores, um dos maiores desencadeadores de crises para o autista é a questão da exposição aos ambientes com barulho, né, com sons altos. E durante as festividades de final de ano, às vezes a gente vai para ambientes que têm a exposição a sons altos. Então, para evitar que se tenha, né, uma crise, um movimento desgastante com essa criança, é preciso realmente se planejar, se projetar, porque a interação social é algo que precisa ser trabalhado entre os profissionais que vão estar acompanhando essa criança e a família, principalmente, que é quem realmente está com a criança, quem passa mais tempo com essa criança. Então, a interação social ela precisa ser trabalhada, mas é preciso que se planeje, que se repense para onde vai levar, porque essa criança ela precisa ter uma experiência positiva, de se sentir respeitada e acolhida naquele ambiente, não sendo forçada, né, a essa exposição dos sons altos, de barulhos, porque os próprios autistas eles afirmam que a exposição a sons altos é como se eles sentissem dores. Na realidade, é uma afirmação, eles sentem dores físicas, e isso pode ocasionar comportamentos involuntários, que é a agressão, a autoagressão, e a questão do choro constante. Então, esse tipo de movimento pode ocasionar uma crise que para ele vai ser desconfortável e vai fazer com que ele tenha um receio maior a estar no ambiente coletivo. Para quem cuida de um autista, né, tem esse cuidado, o que é que essa pessoa precisa ficar atenta a levar esse autista para uma confraternização, para uma ceia de Natal? O que é que essa pessoa precisa avaliar antes, né, de tirar o autista de casa e levar para um evento como esse? É de saber se o ambiente ele vai proporcionar isso. Não é que a criança não vai poder estar nesse ambiente, ela vai poder sim. É importante que ela confraternize com os seus, com a sua família, mas é importante ver, na medida do possível, como vai ser essa exposição. Vai ter muito barulho? Se realmente for um ambiente onde você já conhece as pessoas que vão estar lá, que realmente tem muito barulho, então é interessante que se evite, porque senão você vai fazer com que aquela criança tenha uma experiência negativa e em um outro momento ela já vai ter uma aversão. Então, esse comportamento ele vai ser um comportamento de rejeição a ambientes coletivos, que aí para essa criança não vai ser interessante, nem para o processo de acompanhamento, de amadurecimento dela, e na questão do comportamento adaptativo mesmo. É um trabalho gradativo, né, que se faz com a criança para que ela interaja socialmente, para que ela se acostume, porque muitas vezes tem aquela restrição com relação a alguns alimentos, né? Às vezes chega na festa, não tem esses alimentos que a criança ali é acostumada a se alimentar. Às vezes a questão do barulho também, as pessoas, né, diferentes ali. Então tudo isso precisa ser avaliado para não gerar esse desconforto.
Isso, é preciso respeitar realmente, né, os limites da criança, assim como a gente respeita os limites de alguns adultos, né, que não gostam do barulho, por exemplo, às vezes é um idoso, da mesma forma a gente precisa respeitar as crianças, né, entendendo que elas têm suas limitações e que essa exposição pode ocasionar uma crise, que para ela vai ser algo desgastante, como para a família também. Então, o que deveria ser um momento de confraternizar, vai ser um momento angustiante, tanto para a criança como para os adultos que vão estar ali envolvidos. Então, realmente é preciso planejar e pensar para onde vai levar. O importante é que a família pense que precisa, sim, estar envolvido nesses momentos, porque muitas vezes o fato de se ter uma criança autista é algo, né, que faz com que a família adoeça junto, né, porque acaba se privando de estar nesse tipo de espaço, em momentos de confraternização, em festividades, mas é preciso ir, mas também pensar o local que vai levar a criança, para não ser um estressor a mais para essa família. E essas orientações também servem para autistas adultos já? Sim, com certeza, para todos eles. Até porque essa afirmação de sentir dores físicas não vem só da criança, não. Vem do adulto também. A questão do adulto é porque o próprio adulto, né, a gente tem uma capacidade maior de entender e aceitar os limites que ele impõe. Já a criança, por vezes, por ser criança, a gente às vezes tem essa dificuldade maior de aceitar os limites. Não é falta de educação, não é falta de limite, é uma necessidade da criança. É uma questão de dificuldade que ela tem de estar exposta àquele som, àquele ambiente. Então, da mesma forma que a gente respeita um adulto, a gente precisa respeitar a criança, principalmente ela, porque ela está no momento do desenvolvimento e nesse momento em que realmente ela precisa se adaptar a alguns espaços e a família é quem vai precisar realmente estar junto dela, né? A família como os especialistas que vão estar acompanhando ela. Ayala, de forma geral, pontua para a gente, né? Dá aquelas dicas para a gente finalizar essa entrevista, né? Do que é necessário prestar atenção, né? Antes de levar uma criança autista para esses ambientes de confraternização e da importância também de levar, mas com todo cuidado também para que nenhum desconforto seja gerado no desenvolvimento dessa criança. O principal é você planejar realmente para onde você vai levar. Se vai ter realmente um som muito alto, né? Por exemplo, aqueles carros de reboque, um som muito alto, muita exposição ao barulho, se for o caso, é melhor que você nem vá, porque vai ser um estressor a mais. Mas se for um ambiente que vai ter barulho, mas o barulho não é aquele barulho que incomoda, que você vê que a criança vai ficando ali no cantinho dela, ela consegue interagir, brincar. Então, até esse momento você pode ficar tranquilo. Quando você vê que a criança realmente está se sentindo incomodada, então pode ser o momento de se retirar, né? Algumas crianças elas apresentam já colocar a mão no ouvido, já porque elas estão se sentindo angustiadas. Porque se a criança ela desenvolver uma crise, realmente ela vai poder, naquele momento ela vai estar se agredindo, agredir alguém, então isso vai ser angustiante. Então o ponto principal é planejar para onde você vai levar essa criança, observar o local que você vai levar, se realmente é um ambiente adequado para ela, para não desenvolver essa crise. Perfeito, muito obrigada pelas informações. A gente ouviu a Ayala Tenório, que é psicóloga, a gente está conversando um pouquinho sobre a importância, né, de conhecer o ambiente antes de levar uma criança autista para as confraternizações, né, como a psicóloga disse aqui para a gente, é importante realmente, né, a interação social, mas a criança ela precisa ter todo esse cuidado, né, o adulto que vai levar essa criança precisa ter uma atenção redobrada ao ambiente para não gerar crises, desconforto, até atrapalhar, né, no desenvolvimento, no crescimento dessa criança. Então, tudo isso precisa ser observado até para não gerar desconfortos, né, no ambiente em que essa criança esteja e também na própria criança. Então, é importante a gente ressaltar esse assunto aqui também. Renata. Obrigada, Juliana. 9h41 aqui na sua Rádio Cidade, o WhatsApp Cidade.